Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, que tenham descansado bastante, né? No fim de semana. E vamos aí conversar, aprender, estudar um pouquinho mais sobre história. Na nossa última aula de história, nós falamos sobre os reinos africanos, sobre os povos africanos, né? Em especial o Reino Congo, o Reino Yorubá e o Império do Mali, que é tema do seu trabalho de história que está lá na plataforma, certo? Mas agora nós voltamos a falar novamente do período de colonização. Quando a gente fala desse período de colonização, nós estamos falando de um momento em que era retirada riquezas do território que hoje é o Brasil, um território independente, mas que antes era colônia de Portugal. Então, nossa primeira riqueza, que foi determinante para a exploração desse país, os territórios brasileiros, foi o pau-brasil, que devastou a Mata Atlântica, que devastou uma vegetação natural, para que o cofre, para que a situação econômica de Portugal melhorasse e permanecesse ali, dentre as elites dos países colonizadores, a partir da exploração dessa madeira. Mas esse desgaste da vegetação natural e essa devastação que ocasionou foi perdendo essa madeira pouco a pouco. E aí, como o Brasil é um país de clima tropical, ele era muito propício para um plantio que na época estava dando muito certo e muito lucro, que era a cana-de-açúcar, porque a partir dela você tem a produção do açúcar. E com a exploração, a expedição colonizadora, onde muitos portugueses são mandados para cá para colonizar o território brasileiro, e foi assim que os donatários chegam aqui, que recebem a posse, mas não são donos da terra, mas têm o objetivo de fazer com que essa terra seja lucrativa, você tem um aumento aí do plantio de cana-de-açúcar. E as duas grandes capitanias hereditárias que dão certo, na maioria das vezes, está relacionada a este plantio que era muito lucrativo. Vamos ver um pouquinho isso? Lá na página 66. Lá está falando sobre a produção açucareira. Jacques também deixou um texto complementar para você ler um pouquinho, aprender alguns detalhes que não está no nosso livro. Posteriormente a gente vai falar também nesses detalhes em uma das nossas aulas interativas, tá bem? Então vamos lá. Com a chegada dos donatários portugueses, incumbidos de povoar a colônia, a produção de açúcar se desenvolveu no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa e o clima brasileiro era propício para plantar a cana-de-açúcar usada na fabricação do produto. Em 1628, havia cerca de 235 engenhos instalados no Nordeste brasileiro. A produção açucareira, desde o plantio até o beneficiamento da cana, era realizada na estrutura de uma grande propriedade, o engenho, com a mão de obra dos escravizados. Você sabe quais eram as etapas da produção do açúcar e como eram as terras dos engenhos? Observe a imagem abaixo e o esquema da página seguinte. Foi pensando nessa pergunta que a tia Cris mandou um textinho complementar para você. Como eram essas etapas, como eram essas terras? Quando você fala sobre os engenhos, você está falando de uma mão de obra escrava. Neste período, poucos já eram os indígenas escravizados, visto que muitos deles acabaram no extermínio, por diversos motivos que nós já conhecemos. E aí eles trazem lá do continente africano povos, pessoas de maneira forçada para serem escravizadas em território brasileiro. E aí eles iam trabalhar nesse plantio de cana-de-açúcar. Você tem lugares em que não tem toda essa estrutura, que são os lugares apenas de plantio, então eles não são chamados de produção açucareira. E aí eles dão muitas vezes essa plantação que tinham da cana-de-açúcar em troca de outros produtos. E o açúcar era transformado ali dentro do engenho.
Na sua página 67, você tem uma imagem que está explicando como vencer essa dinâmica da produção do açúcar. Então vamos lá. Número 1, a casa grande, que é a moradia do Senhor. Acompanhe no seu livrinho que fica bem mais fácil para visualização. 2, capela, que era o local onde as missas eram realizadas e os mortos da família do senhor de engenho eram enterrados. Senzala, habitação dos escravizados, era uma construção muito simples, pouco arejada, era como se fosse um galpão, onde as pessoas escravizadas eram colocadas. Ali dormiam, ali alimentavam, ali faziam de tudo. Pouco arejada, onde todos dormiam no chão ou em redes. Lavoura, local onde eram plantados os alimentos para consumo interno, destacando-se o cultivo de mandioca, milho, arroz e feijão. Então, a lavoura era para a alimentação das pessoas que estavam dentro do engenho, tá? Fornalhas, local onde o caldo do cana era fervido e purificado nos tachos de cobre. Casa de engenho, espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. Moenda, local onde se moía a cana para a extração do caldo. Canavial, a parte das terras do engenho destinadas ao cultivo da cana. Casa de purgar, local onde o açúcar era branqueado e seco. Nela separava o açúcar mascavo e o açúcar de melhor qualidade. Você vê também lá no seu textinho complementar que existia a venda dos dois tipos de açúcar, tanto o açúcar mascavo quanto o açúcar branco, que é considerado de uma qualidade melhor. Tudo bem? Então você já sabe que a produção açucareira foi uma produção que contou, que vivenciou o trabalho escravo. No seu textinho Saiba Mais, na página 68, você dá uma lidinha, mas quero me apegar na página 69. A destruição da Mata Atlântica. A destruição de uma das vegetações naturais. Por quê? Porque não foi apenas a extração do pau-brasil que fez com que essa Mata Atlântica fosse destruída, não. Muitas vezes árvores foram derrubadas para o plantio da cana-de-açúcar. Olha bem, além do desmatamento causado pela extração do pau-brasil, as plantações de cana-de-açúcar também geraram consequências para o ambiente, como a derrubada de parte da Mata Atlântica. A cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica entre os séculos XVI e XVII. Era plantada em latifúndios que ocupavam imensas áreas para conseguir suprir o mercado europeu, tendo também como base a mão de obra africana, escrava africana. Foi uma atividade de monocultura, ou seja, plantio apenas de determinado produto, causando um empobrecimento ao solo e, consequentemente, tornando necessária a troca de local para a plantação, aumentando as áreas devastadas. Trazida principalmente para servir como força motriz nos engenhos, foi implantada a pecuária, expandindo-se como atividade econômica e causando sérios danos à Mata Atlântica. No início da colonização, a Mata Atlântica ocupava cerca de 15% do território brasileiro, distribuída por 17 estados. Atualmente, estima-se que ocupe cerca de 8% do território original, concentrada principalmente em áreas próximas ao Brasil. Durante esse período, é provável que muitas espécies tenham desaparecido sem que ao menos pudessem ter sido conhecidas. Apesar de protegida por lei, ainda há desmatamento na Mata Atlântica e sua flora e fauna seguem ameaçadas pela extração de madeira, agricultura, pecuária e etc. Então você consegue perceber aqui que a destruição da Mata Atlântica ela vem por diversos motivos e ao longo de muitos anos, e que vem trazendo tanto um prejuízo à vegetação natural quanto aos animais que ali precisam, e levando riquezas que não tem como ser recuperado. Por isso mesmo, esse meio ambiente precisa ser preservado, né?